Boa noite. Boa noite. Deixa eu já compartilhar aqui no meu perfil. Oi, Maria Albertina, boa noite. Dani. Oi, doutor, Érica e a Charlotte. Tá aqui, ó. Isso aí, pessoal. Tá aqui. Integrante novo da live. Mais uma participante aqui, mais uma apresentadora. Oi, Solange, boa noite. Vamos ver, ó. A Simone Simonato também, Simone, dando boa noite querida, pra boa noite, gente. Simone. Solange Betaza, Fátima Ortiz. Oi, Fátima, Já vi querida. por aqui. A Maria Albertina de la Roveri também. A Lúcia assistindo. Keiko, lá de Londrina. Legal. Vamos ver aqui. A Branca também. Olha aqui, ó. A nova integrante. Já são os melhores amigos aqui, ó. Minha companheira de estudo agora. Sim. Ó, a Mieco também, lá de Cruzeiro do Sul. Tudo bem, Mirko? Viviane Nascimento tá por Oi, aqui. A Viviane. minha mãe já Oi, entrou. dona Dica. Olha aqui, mãe. A nossa Charlotte. Ai, ai. A Fátima já tirando uma onda por aqui, dizendo: Branca perdeu de novo, não foi a É primeira. verdade, hoje foi a Dani. Ai, gente, eu adoro isso. A Dani, que linda, falando da Charlotte. Minha irmã tem uma igual, maior que também. A Elisete Monzani também por aqui, dando boa noite pra gente. Legal. Aqui a Branca tá dizendo que a Charlotte é sua melhor amiga pra estudar e pra dormir pra também, dormir, né? Principalmente essa parte. Eu fui colocá-la pra dormir e acabei dormindo primeiro que a Charlotte. Ó, a Margarete Malafaia também já está por aqui. Boa noite. Rosângela Calista também, dando boa noite pra querida. gente. Muito legal, gente. Muito bom. Olha lá. A Marinalva. Ai, olá. tia Nalva. Muito bem, tia. Saudade de vocês. Estamos ótimos. O Fer e a Mila. A Aparecida Tavares querida. também, dizendo: oi, casal maravilhoso, já tô ligada. Que bom, Aparecida. Que bom. Legal. Veio a Mila aqui também, né? Você deu boa noite, mas eu ainda não. A Branca tá dizendo que na próxima ela ganha. Ela ganha, sim. Oba, a Silvânia hoje vai assistir. Que legal. Legal. A Cleide Molinari Pugliese, legal. Muito bom, gente. Então agora que já tem bastante gente assistindo, ao seu Antônio, então vamos mostrar para vocês de novo aqui a Charlotte. Novamente. Aí, ó, parece que ela até sabe que vai se A amostrar. Ó. Charlotte, então, vai ser a nova mascote do Projeto Sede. Ela que não deixou a gente dormir uma noite, mas A culpa foi nossa. É porque ela fica dando uma choradinha, né? Mas a culpa foi nossa. A gente Ontem ela dormiu bem, a gente fica paparicando demais. É. Mas ela é muito querida e aí ela vai participar de tudo com a gente agora, tá? Vai ser a nossa mascote. Com o tempo a gente vai adestrando e ela vai talvez até falar algumas palavras para você. Bom, porque eu sei que ela vai participar das lives, porque afinal de contas a gente vai botar pra trabalhar, né? Tá achando que essa raçãozinha vai ser de graça, mocinha? Tem que trabalhar. Ela é muito bonitinha. Brincadeira. Então tá, gente. Vou pôr ela lá na caminha Isso, dela. vai pôr na caminha. Então, é assim nessa vida de filhote, né? 18 a 20 horas de sono por dia. Então ela dorme em qualquer posição. Dorme, aí depois ela acorda, come a raçãozinha, toma uma aguinha, faz o cocôzinho, o xixi, pula pra lá e pra cá e já dorme de novo. Então vai ser assim por um tempo. Ela ficou meio agitadinha aqui, mas Deixa ela brincar, hein? Vamos deixar. Então tá, então hoje a gente vai falar para vocês sobre distúrbio de memória. Eu estava procurando uns artigos legais, atualizados, sobre os benefícios dos PETs para a saúde cerebral. Achei bastante coisa. Eu acho que logo a gente vai fazer uma live sobre isso. A gente até fez no passado,
Mas agora dá para fazer algo mais atualizado, porque realmente tem muita coisa sendo publicada a respeito disso, tá? Os mecanismos pelos quais os PETs diminuem a chance de doenças neurodegenerativas e outras doenças já está ficando mais claro, né? Já estão ficando mais claros esses mecanismos. Mas hoje nós vamos falar sobre esquecimento, né? As pessoas me procuram muito no consultório. Alguém está no meu pé, lambendo meu pé. Tá sim. As pessoas procuram muito no consultório com essa queixa, né? O esquecimento. E isso é muito comum em pessoas mais jovens também, né? Porque quando a gente fala de esquecimento, as pessoas já pensam logo na pior das possibilidades, que é a doença de Alzheimer. Mas existem muitas outras causas de esquecimento e, obviamente, quando isso incomoda, quando isso atrapalha, é necessário uma investigação neurológica mais aprofundada para definir o porquê, né? E isso é bom, porque na maior parte das vezes, como vocês vão observar aqui, isso é totalmente tratável, isso é algo totalmente reversível, né? Diferente da doença de Alzheimer, ou da demência frontotemporal, da demência vascular, ou demência por corpúsculo de Lewy, que são doenças neurodegenerativas que cursam, então, com uma piora progressiva, que não tem um tratamento efetivo. Mas hoje nós não vamos falar sobre essas causas graves de distúrbio de memória, a gente vai falar mais daquilo que é o corriqueiro e que pode acometer pessoas de qualquer idade. Bom, então, primeiro salientar isso, né? Nem todo distúrbio de memória é doença de Alzheimer, felizmente. E agora eu vou falar para vocês sobre as principais causas de distúrbio de memória, tá? E a gente vai comentando aqui rapidamente cada uma delas e posteriormente vocês farão as perguntas. Bom, primeira causa de distúrbio de memória na população geral é o estresse, né? Aquela sobrecarga, né? Aquela pressão com a qual as pessoas vivem hoje, precisando bater metas, tem que produzir, né? Às vezes tem chefes opressores, porque esses chefes também sofrem pressão para melhorar a produtividade. A gente vive num momento complicado também, financeiro, né? Desigualdade social muito intensa. As pessoas trabalham e acabam ficando sobrecarregadas, né? Acabam não tendo tempo para outra coisa. É só trabalho, e quando vai para casa ainda fica remoendo situações do trabalho. Então, isso causa um estresse severo, fora outros problemas que também produzem estresse, como problemas familiares, por exemplo. E esse estresse contínuo, ele de imediato ele já muda a fisiologia orgânica, com aumento de cortisol, aumento de adrenalina, noradrenalina. E esse estresse, então, logo de início, ele já atrapalha no sentido de reduzir a capacidade de concentração, reduzir a capacidade de foco. E como nós já vimos em lives anteriores, esse estresse, quando ele é mantido cronicamente, ele vai ser inclusive um fator de importância significativa para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Porque esse estresse crônico, ele acaba destruindo o neurônio. Então, o estresse é uma causa importante de distúrbio de memória. É muito comum isso na minha clínica, o indivíduo chega lá e fala, olha, doutor, estou esquecendo tudo, a memória está falhando para as coisas mais recentes e eu estou preocupado, estou com medo que isso seja uma doença neurodegenerativa. E aí quando a gente vai investigar, o que encontra realmente é só um estresse excessivo, e o indivíduo tem que mudar o estilo de vida para conseguir melhorar, né? Melhorar a saúde orgânica, a saúde mental, e dessa forma a memória vai melhorar. A segunda causa importante de distúrbio de memória
é o transtorno de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é aquela preocupação excessiva, é o excesso de futuro, é a preocupação contínua com aquilo que vai acontecer. E normalmente o indivíduo, ele... A Charlotte tá brava ali. Tá brigando com o pano dela. Ela tá brigando com o rato dela, tem um rato de brinquedo. Então, o indivíduo, então, ele está ansioso e aí ele fica preocupado com as coisas no dia a dia. E hoje eu atendi uma paciente assim, ela tem os netos que estudam fora e ela está sempre preocupada e ela manda um monte de mensagem para os netos o tempo todo. E ela me disse, doutor, eu faço isso porque eu fico imaginando que vai acontecer o pior o tempo todo. Então, esse é o exemplo típico da ansiedade, né? É o excesso de futuro e de um futuro ruim, porque o indivíduo com ansiedade, ele está sempre achando que vai acontecer o pior. Então, ele sofre sempre antecipadamente. Isso gera estresse, né? Então, consequentemente, vai aumentar também o cortisol, a adrenalina, e isso vai levar a uma dificuldade de concentração, de foco, de memória de curta duração. O indivíduo que tem transtorno de ansiedade, ele tem dificuldade para focar no agora. Né? A ansiedade, inclusive, pode fazer parte do transtorno de déficit de atenção. Então, o indivíduo está aqui, mas ele já está preocupado com uma situação posterior. Quando ele chega na situação posterior, ele já está preocupado com a outra. Então, ele vive correndo atrás. Isso gera liberação de adrenalina, de cortisol o tempo todo. Então, o indivíduo está sempre ansioso, preocupado. E como não consegue fixar no agora, como não consegue focar, a memória acaba falhando. Então, nesses casos, um bom tratamento de transtorno de ansiedade vai reverter essa situação de distúrbio de memória. Bom, terceiro fator importante para a perda de memória é a depressão. É interessante quando a gente pensa na fisiopatologia da depressão, nas alterações bioquímicas da depressão, que estão relacionadas à redução de neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, que também está relacionada com uma inflamação crônica subclínica e, consequentemente, uma redução do fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, esses mecanismos que levam à depressão são os mesmos que levam ao distúrbio de memória. Então, a pessoa com depressão, na grande maioria das vezes, ela vai ter um distúrbio de memória importante. Eu já recebi muitos pacientes com diagnóstico de quadro demencial que na investigação eu encontrava apenas uma depressão. E aí você trata essa depressão, a pessoa melhora. Então, depressão pode ser, sim, uma causa importante de distúrbio de memória, principalmente para as coisas recentes. Porque o mecanismo fisiopatológico da depressão é aquele relacionado também ao distúrbio de memória. Tá? Então, essa é uma causa muito importante de distúrbio de memória, é a depressão. Bom, o quarto, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A tríade completa, que é desatenção, impulsividade e hiperatividade, é mais comum na criança. A gente já fez até live sobre isso também. Muitas dessas crianças se tornam adultas, mas elas podem manter o transtorno de déficit de atenção. Geralmente a hiperatividade vai ficando para trás, mas o transtorno de déficit de atenção pode persistir. E pode ser caracterizado por um distúrbio de memória. Por quê? Porque quem tem o transtorno de déficit de atenção não tem a capacidade de focar, de viver o presente, de viver o agora. Quem tem transtorno de déficit de atenção começa a fazer as coisas, coloca um plano, um projeto ali na prática, mas ele não consegue terminar, porque ele já começa outro. Esse outro ele não vai terminar. Então acaba tendo uma dificuldade muito grande em termos profissionais e também na relação familiar, na relação pessoal com os mais próximos. Porque essas pessoas, em decorrência dessa impulsividade, muitas vezes acabam fazendo coisas que magoam o parceiro, a parceira, e isso não é por uma vontade própria, mas
principalmente por uma desinibição, uma dificuldade de função de algumas áreas cerebrais que leva o indivíduo a ser impulsivo. Então, o transtorno de déficit de atenção ele tem que ser tratado. Tá? Eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos pacientes que chegaram para mim com os mais diferentes diagnósticos e quando a gente vai investigar mais profundamente, a gente vê que foi uma criança que tinha TDAH, que não foi tratada e que depois sobrou o transtorno de déficit de atenção e o que vai prejudicá-lo na vida inteira, até que alguém faça o diagnóstico e comece a tratar. Isso é um dado muito importante, né? Quem tem essa dificuldade de se concentrar, quem é impulsivo, tem que investigar. De repente, tem um transtorno de déficit de atenção. E isso é uma causa importantíssima de transtorno de memória, principalmente em pacientes ali, adultos jovens. Tá certo? Bom, o quinto fator, olha só que interessante, privação crônica de sono. Noites mal dormidas levam a uma dificuldade enorme de memória. E eu estou dizendo, uma única noite mal dormida, no dia seguinte a sua memória já vai ser comprometida. Existem muitos estudos mostrando isso. Né? Hoje, inclusive, a gente sabe que uma privação crônica de sono é um fator de risco importante para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Já falei para vocês algumas vezes, eu sempre repito, no sono profundo, no sono de ondas lentas, que o cérebro elimina as toxinas através da ação do sistema linfático. Então, quem não dorme bem, quem tem privação de sono, quem tem transtornos de sono, tendem a ter uma memória prejudicada. Esse é um fator muito importante, privação de sono. Sexto fator importante que eu vejo na clínica no dia a dia que pode levar a distúrbio de memória, o uso de alguns medicamentos. Existem medicamentos que, se usados cronicamente, podem reduzir a capacidade de memorização, principalmente medicamentos utilizados cronicamente sem o acompanhamento do médico. Eu tenho muitos pacientes que vêm para mim e estão tomando lá um remédio, está tomando fenobarbital há 15, 20 anos, sem fazer exames, sem saber se é hora de retirar ou não, se é hora de trocar ou não. Vai tomando aquele remédio e quando chega para mim, às vezes já tem declínio cognitivo significativo, distúrbios de memória muito importantes. Então isso vale para alguns anticonvulsivantes, alguns antidepressivos, alguns. Tá? Isso vale muito para os benzodiazepínicos, os faixa preta, né? Como clonazepam, diazepam, alprazolam, midazolam, lorazepam, tem vários, né? São aqueles faixa preta que, se usados sem critérios rígidos, sem acompanhamento próximo, podem sim desencadear distúrbios cognitivos, pode aumentar a chance de doenças neurodegenerativas. Então, é um fator importante para o distúrbio de memória. Felizmente, hoje nós temos assim um arsenal bem amplo de medicamentos para tratar depressão, ansiedade, epilepsia. Hoje nós não precisamos, na maior parte das vezes, utilizar aqueles medicamentos que, com o tempo, vão fazer perda de memória. Vão fazer ou vão aumentar a chance do declínio cognitivo. Mas até recentemente, os remédios que se utilizavam, tanto para depressão quanto para epilepsia, a maior parte trazia degeneração de algumas áreas cerebrais. E isso é um grande problema, porque tem muita gente utilizando remédios desse tipo, anos a fio, sem um acompanhamento rigoroso de um neurologista. E isso pode gerar distúrbio de memória. Até um certo ponto pode ser reversível. Se você procura agora, muitas vezes é possível a gente reduzir esse remédio, trocar esse remédio e a memória voltar. Mas se o indivíduo vai persistindo, ele pode conseguir uma degeneração cerebral que vá produzir distúrbio de memória continuamente. Bom, medicamentos, vamos ver. Aí eu vou falando outros tópicos aqui. Ó. O sétimo, hipotiroidismo. Então, se o indivíduo tem lá
um distúrbio de tireoide, uma função tiroidiana alterada, ou se ele tem um hipertiroidismo, mas está tratando com uma dose errada, porque de tempos em tempos tem que estar ajustando. Quem tem distúrbio de tireoide sabe disso. Tem que estar indo ao médico, fazendo os exames e de tempos em tempos ajustando a dose. Então essa disfunção de tireoide é uma causa importante de distúrbio de memória. Deficiência de algumas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, tá? Em especial vitamina B12. É muito comum no dia a dia do consultório pegar alguém com distúrbio de memória e na investigação a única coisa que a gente encontra de alterado, Charlotte está jantando, a única coisa que a gente encontra de alterado é uma deficiência de vitamina B12. E aí você faz a reposição e a pessoa melhora. Então vocês vejam que são muitas causas, por isso que o neurologista tem que estar envolvido nessa investigação. Outra causa importante de distúrbio de memória é o uso excessivo de álcool. O álcool, né? Nós estávamos falando aqui nas zonas azuis e mostrando que aqueles centenários de boa saúde consomem vinho em pequenas quantidades diariamente, mas em pequenas quantidades diariamente, isso pode trazer um benefício. Mas quando se toma em excesso, há uma degeneração cerebral, há uma incapacidade cognitiva que vai se instalando progressivamente. A OMS coloca que consumo acima de 30 gramas de álcool ao dia já é suficiente para fazer mal para o cérebro. Então, 30 gramas, olha só, uma lata de cerveja tem 17 gramas. Então, quem utiliza 2 latas de cerveja por dia, em média, já está fazendo alteração cerebral. Já está predispondo o cérebro a ter um distúrbio de memória. Vocês vejam, é pouca coisa, né? 2 latas de cerveja ao dia, em média, já é suficiente para fazer mal para o cérebro. Uma taça de vinho tem 10 gramas de álcool. Então, se o indivíduo toma uma taça de vinho ao dia, ele não atinge aquele nível para destruir tecido cerebral, para alterar a função cerebral, melhor dizendo, e ainda tem um benefício do vinho, que seria a ação antioxidante, anti-inflamatória, através do resveratrol, dos flavonoides, dos antioxidantes. Então, parece que tomar uma taça de vinho por dia, Charlotte está tomando água. Olha lá, que bonitinha, né? O barulhinho da linguinha dela. Então, tomar ali uma taça de vinho por dia parece que realmente é benéfica para o organismo. Quando a gente passa disso, já começa a correr riscos, né? O destilado, normalmente, uma dose de destilado tem 25 gramas de álcool. O destilado é muito ruim, na verdade, né? Porque é uma concentração muito grande de álcool e isso atua diretamente a nível de células cerebrais, destruindo realmente. Então, essa é a regra, né? Tem que ser bem abaixo de 30 gramas de álcool por dia. Se você toma 2 cervejinhas por dia, isso já está sendo suficiente para alterar a função neuronal e reduzir memória. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, falei aqui dos 9 principais. E agora, meu amor, dá uns boa noites que depois nós vamos falar como melhorar a memória. Sim, olha, muita gente aqui entrou na live. Opa, você... Ele fica tão empolgado que joga a cadeira aqui em mim. Desculpa, minha mãe. Olha, ó. Mas vamos lá, está perdoado, imagina. Olha só, muita gente aqui na live com a gente, que está assistindo. Deixa eu dar um abraço aqui, mandar um abraço para Cristina Uemura, o Jefferson e a Mara, a Elaine Margarizo lá de Najá, um pouquinho, que o pessoal vê que aqui, tá com a gente. A Jaqueline Negrete também, que está mandando lambeijos para a Charlotte. Deixa eu ver quem mais aqui que apareceu. A Aparecida Zanon também está por aqui, dizendo que está gostando muito dos assuntos da live. Demais, né? Sempre um assunto melhor que o outro e sempre com muita informação boa, né, Aparecida? Ó, a Ivone Costa por aqui, Clóvis Barbosa também dando boa noite, a Mariane Cristina Borges,
Deixa eu ver quem mais. Ivone Costa também. Perguntando se tá tudo certinho com a gente. Com certeza, né? Marcelo Egindo dando bom dia, né, Marcelo? E depois ele fala, opa, boa noite, né? Afinal de contas, esquecimento é com ele mesmo. A Jana Nones também tá por aqui dando boa noite. A Débora Golfieri é professora de educação física, trabalha comigo, né? Quando você estava falando de ansiedade, por exemplo, como um dos fatores da perda de memória, ela está dizendo, sou professora, já descobri então porque sou esquecida. Professor é uma profissão de risco, né? A gente tica vários desses 9 itens aqui, viu? Para esse risco aí da perda de memória. Leonor Tosi por aqui, a Isa também por aqui com a gente, o Mário Augusto Brito, Franciele Rodrigues dando boa noite, a Joyce Magri também, dizendo que o tema de hoje da live é fantástico, a Márcia Faile também, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente esses dias lá no consultório. Márcia, gente boa. A Benedita Arruda também, a Leandra. É uma filha exemplar. Sim, tava lá cuidando da mãezinha dela. Ó, a Leandra lá de Najá também, por aqui, Benedita, Fátima, boa noite, crianças, tudo bem? Tô aqui, ela diz, acho que criança pra gente, viu, meu amor? Que legal, fala tchau pro pessoal, fala agora eu vou dormir. Ele vai dormir, daqui a pouco ele vai mexer com ela. A Luzia Ivazaki também por aqui. A Vanessa, minha amiga querida de infância, lá de Curitiba. Que bom, que gostoso ver você aqui. A Nilza Moreira, Luciana Izulak. Deixa eu ver quem mais. Ó. A Daniele Barzon dizendo que o esposo está correndo risco, então. Meia garrafa de vinho. Todo dia? Ela voltou porque ela pediu, viu, gente? Ela manda. Deixa eu ver, ó, o Doni Santos lá de Apucarana, mandando um abraço pra gente. Eu vi uma pessoa dizendo que é de Telêmaco Borba aqui, mas ficou lá em cima também, que tá participando com a gente. Nossa, muita gente, meu amor, muita gente. Ó, o Márcio Linares tá dizendo que tá apaixonado pela Charlotte. O Márcio é gente boa demais. Ei, Márcio, a gente também, né? Ó, o Clóvis Barbosa tá perguntando se futebol é bom pra memória. Clóvis é bom. Ainda mais fazendo gol como você faz, hein, Clóvis? Clóvis é um grande artilheiro, um baita de um jogador de futebol. Né? Nós vamos falar das causas, dos fatores que protegem áreas da memória. Né? A gente vai falar do exercício físico. Ó, o Klaus por aqui dando boa noite. Com certeza a Rose tá ali com ele também, minha amiga querida. Olha só, a Jaqueline falando, esses olhinhos de jabuticaba da Charlotte. Itimalia! Isso mesmo, muita gente. Ó, a Érica não está com ciúmes da Charlotte? Não, imagina. Aqui tem amor sobrando, né? Mas você para de ficar fazendo muito carinho, viu? Deixa um pouquinho pra mim. Ai, gente, ó, muita gente. Ó, o Doni Santos dizendo que sou filho da dona Ana Alves, de Apucarana, sim, né? Eu vi a dona Ana hoje, legal. Olha só. Sebastiana Laporte dizendo que o tema é interessante. Alex Rezende. Alex. Muita gente por aqui. Legal, muita gente. Legal. Hoje nós estamos assim com uma audiência boa. É por causa da Charlotte. Tudo isso por causa de você, viu? Então tá, eu vou colocá-la no chão, porque ela tá quase dormindo. Daqui a pouco ela vai dormir. Vamos lá pra caminha, só um segundinho. Vamos pra caminha, menina. E nós já temos perguntas, viu, meu amor? Meu amor, ó, olha só como que você me deixa aqui, ó. Desculpa. De novo. Desculpa aí, meu amor. Agora ela tá dormindo, agora ela tá com soninho. Legal. Dorme bem. Muito bom, gente. Então tá. Nós vamos agora falar sobre as atitudes para você melhorar a memória, né? Então são atitudes gerais, tá? Que vale para todo mundo, mas que tem uma relação significativa com melhora de memória. Bom, a primeira coisa muito importante, né, é tratar doenças crônicas. Aqui a gente não falou, mas, por exemplo, uma hipertensão arterial mal controlada, ela interfere na memória de forma importante. Um diabetes mal controlado, ele está relacionado a distúrbio de memória também. Se você tem dislipidemia importante, transtornos de colesterol muito importante,
tem que tratar. Então, manter uma saúde adequada, um controle dos problemas crônicos é muito importante para que a memória funcione bem, tá? Bom, quando você vai ao neurologista com essa queixa de distúrbio de memória, é feito então uma abordagem, né? É feito então uma pesquisa, e aí o neurologista vai definir, vai saber por que você está com um distúrbio de memória. Deficiência de vitamina, às vezes, pode ser um problema. Isso quer dizer que é só repor vitamina, ir lá na farmácia e comprar um polivitamínico? Não. O neurologista vai investigar com profundidade, através de uma história, do exame físico e do exame complementar, a dosagem das vitaminas. Aí ele vai definir se precisa fazer a reposição vitamínica, qual vitamina, em qual dose. Isso é calculado, gente. Então, essa história de ficar correndo atrás de polivitamínico sem saber se tem a deficiência e a deficiência do quê, realmente não é benéfico. Os riscos são muito maiores que os benefícios, tá? Então, tratar o organismo é fundamental. Agora, de medidas gerais. Primeiro, melhorar a qualidade do sono. Como nós vimos, o sono inadequado, a privação de sono, causa distúrbio de memória. Então, a gente tem que procurar seguir aquelas medidas de higiene do sono. Quem quiser saber mais profundamente, é só entrar no nosso canal, Dr. Milton C.R. Medeiros, e lá vai encontrar live sobre medidas de higiene do sono, que são medidas gerais, como, por exemplo, ir dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário, manter um ambiente para dormir bem adequado, né, sem claridade, sem barulho, cama confortável, travesseiro adequado, evitar estímulo luminoso pouco antes de dormir, evitar as telas antes de dormir. O correto é umas 2 horas antes de dormir a gente não ficar mais tocando no celular, no laptop, no tablet, no iPad, né? Então, a luz da tela ela faz com que o indivíduo produza menos melatonina, inibe a produção de melatonina pela pineal, que é uma glândula cerebral, e consequentemente o sono fica comprometido. Então são medidas gerais, assim, evitar estimulantes no período da tarde, como o café, evitar o exercício físico muito próximo da hora de dormir. Quando termina, essa semana ainda eu atendi alguém ali acho que de Marialva, um indivíduo que tinha insônia, a gente investigou, o fator de risco é que ele fazia exercício muito intenso antes de dormir. Ele fazia e já terminava já tarde da noite. Ele terminava tipo 11 da noite e ia para casa. Aí ele não conseguia dormir. Então, ele passou a mudar o horário, passou a fazer pela manhã e aí o sono melhorou. Então, são detalhes que podem fazer muita diferença. O exercício físico ele melhora a qualidade do sono, mas ele não pode ser muito próximo na hora de dormir. Então, você tem que terminar o exercício físico e tem que ter ali pelo menos umas 2 horas para baixar aquele monte de hormônio, aquele monte de substância que a gente libera, e aí você conseguir relaxar para dormir. Esse é um dado importante. Mas, enfim, quem quiser saber mais sobre medidas de higiene do sono, entre lá no nosso canal no YouTube e encontre lá uma live que é exclusiva sobre isso. Ela está bem detalhada. Charlotte dormiu. Sim. Então, primeiro fator é isso, sono bom. Segundo fator importante para melhorar a memória, atividade física, gente. Isso é importante porque a atividade física ela aumenta os níveis de neurotransmissores, aumenta o nível de BDNF, melhora o fluxo de sangue para o cérebro. Exercício físico melhora a memória. Nós temos uma regra, hoje já bem definida pela Organização Mundial da Saúde, pela Academia Americana de Neurologia, é a regra dos 150 minutos por semana. Então, o exercício físico aeróbico, 150 minutos por semana, é suficiente para aumentar várias substâncias cerebrais, melhorando a conexão entre os neurônios e aumentando, inclusive, volume de algumas áreas do cérebro.
Isso é algo fantástico, né? Algumas décadas atrás a gente não tinha ideia de que exercício físico podia até mesmo aumentar o volume cerebral, estimular a produção de células-tronco, regenerar neurônio. Exercício físico faz isso. Parece que o mais adequado é você fazer uma associação de exercício físico aeróbico com um pouco de exercício de força. Porque recentemente se descobriu que o músculo forte, ele também está relacionado com melhora da capacidade cognitiva. Por quê? Porque o músculo libera a irisina, que é uma proteína que atua melhorando a regeneração celular cerebral. Tem um artigo recente muito legal que o título dele é Pernas Fortes, Cérebro Forte. Mostrando que quando você tem mais massa muscular, também vai ajudar a melhorar a parte da memória. Eu não estou falando que com isso você tem que usar bomba, que você tem que ficar fortão, não é nada disso. Você tem que manter o seu tônus muscular. E a manutenção desse tônus muscular passa por exercícios de força, mas exercícios leves. Então, fazer uma associação de exercício físico aeróbico com um pouco de exercício de força é o adequado. Tá? Bom, terceiro fator importante para melhorar a memória: alimentação saudável. A gente sabe que tem três classes de alimentos que vão piorar a memória. Quem acompanha o projeto SED sabe em detalhes isso. Número 1, açúcar. Número 2, farinha branca, principalmente o trigo. E número 3, os ultraprocessados, que são ricos em gorduras trans. Os ultraprocessados são essas coisas que a gente compra lá no mercado, pacote de bolacha, a lata de salsicha, a mortadela, o salame, as coisas enlatadas e empacotadas. De maneira geral, elas são, então, ricas em gorduras trans e são ultraprocessados. Refrigerante é uma catástrofe, né? Refrigerante tem tudo de ruim. Refrigerante tem um açúcar em excesso. Ah, não, mas eu tomo o diet. Pior ainda, porque tem lá como adoçante o aspartame, por exemplo, que além de ser horrível para controle de diabetes, ainda é cancerígeno. Né? O refrigerante, ele tem ali um excesso muito grande de acidulante, de conservante, de substâncias realmente cancerígenas. Então, refrigerante, gente, não cabe mais na nossa vida. Nós aqui que estamos no projeto SED, nós temos que fazer um pacto. Nós não vamos mais tomar refrigerante. Isso sozinho já seria um fator importante para reduzir mortalidade, para reduzir morbidade, para aumentar a expectativa de vida. E a nossa dieta, ela tem que ser baseada em fibras, em vegetais. As verduras, legumes, frutas. Azeite de oliva extra virgem, abusem para temperar uma salada. Né? Comer castanhas, comer nozes. A gente fala muito aqui do abacate, porque ele é fantástico. Utilizar as substâncias para tempero, né? Os temperos. Meu amor é especialista, né, meu amor? Pimenta do reino, que mais? Gengibre. Ai, gengibre eu adoro, né? A cebola, o alho poró, as ervinhas. Tudo isso é ótimo. Né? Pimentinha Cebola. de moça que não pode faltar, fantástico, né, meu amor? Cebola, alho poró e o alho convencional, esses três são praticamente remédios. Então a gente tem que temperar bem, diminuir o sal, né? Porque o sal, infelizmente, ele piora a parte da pressão arterial, ele faz uma sobrecarga renal. Então reduzir sal é algo muito importante também. Então nós temos que melhorar a nossa dieta, tomar água. Né? Os meus pacientes às vezes se assustam comigo que eu estou falando que tem que tomar água e eu já mostro para eles que eu tenho uma garrafona que eu já terminei e já estou noutra. Tem que tomar água, gente. O ideal é você fazer as contas aí. Ó. Eu preciso de 40 ml de água por quilo de peso. E toma isso. Eu tenho 70 quilos, tá? Então você precisa de quase 3 litros de água por dia. Tome isso. Isso é fundamental. Eu já falei várias vezes de um estudo mostrando que quando você aumenta em 300 ml o consumo de água por dia, 300 ml, você já melhora em quase 20% a capacidade de memorização.
Então, uma dieta adequada, evitando as coisas ruins, ingerindo as coisas boas, consumindo muita água, isso é fantástico para melhorar a sua memória. Tá? Então, a dieta. Número 4, combater o estresse. Né? A gente já fez várias lives sobre isso, né? A gente tem um livro sobre isso. Meditação e o Cérebro, da editora Cortese, acho que de 2019, eu acho. Não, 2018. Enfim, é um livro que eu tenho que é facinho de achar, é só ir na internet ou me avisar, mandar uma mensagem por aí, que a gente consegue para vocês, tá? Meditar é importante para o combate ao estresse. Os meus pacientes que investiram em meditação não se arrependeram, né? A Catarina provavelmente está aí. A Catarina é uma mulher realmente inteligentíssima que conseguiu transformar uma saúde muito comprometida em uma saúde muito boa, mudando o estilo de vida. E dentre essas mudanças teve o início da prática da meditação. Então quem investe nisso, quem tem paciência, porque o início é sempre meio difícil mesmo, acaba colhendo benefícios fantásticos, tá? Além disso, contato com a natureza, yoga, respiração consciente, tempo para a família, tempo para diversão, né? Não ficar remoendo o trabalho o tempo todo. Então existem formas de combate ao estresse. Lá no nosso canal também tem 2, 3 lives sobre estresse e como combatê-lo. Tá? É só vocês irem lá no nosso canal e vão achar lives muito interessantes sobre isso. Vídeos também interessantes sobre isso. Outro fator importante para você manter o seu cérebro bem funcionante e com a memória boa. Exercitar o cérebro. Então, aprender novas tarefas, fazer leitura. Hoje eu atendi um paciente que agora já com 70 e poucos anos, o pastor Aldenir, um cara fantástico, muito inteligente, estava com um declíniozinho de memória, ele resolveu começar a aprender italiano pelo Duolingo. Tamo junto! Então, ele começou a fazer isso, trouxe um benefício muito grande para ele, em termos de memória. Tá? Mas você pode sim aprender uma nova língua, mas você pode ler um livro diferente, você pode tentar explorar o seu celular, melhorando o seu conhecimento sobre tecnologia. Você tem que estar sempre desafiando o seu cérebro, isso é extremamente importante. Quem não desafia o cérebro, quem vai deixando para lá, né? Eu conheço muitas pessoas assim, falam, não, celular eu só quero para ligar e para atender. Não, está errado, porque o indivíduo vai ficando para trás, né? E não é só isso, o cérebro dele vai tendo conexões neuronais menos eficientes em relação às outras pessoas. Então a gente tem que estar tentando, é mais difícil, né? Lógico que para a minha geração é mais difícil mexer com tecnologia do que na geração do Milton, do Caio. Mas eu vou correndo atrás, eu tento estar sempre por dentro. Isso é importante. Desafiar o seu cérebro, não se acomode não. Vá aprender coisas novas, aprenda a tocar um instrumento novo. Isso é uma forma de reduzir a chance de ter doença neurodegenerativa também. Não é apenas uma questão de melhorar a memória a curto prazo, mas também a longo prazo, né? Então tem estudos que mostram que quando você aprende uma linguagem nova, você reduz a chance de ter doença de Alzheimer de forma muito significativa, tá? Então desafiar o cérebro é importante. E o último item é cuidar bem da saúde, que foram aqueles detalhes que eu já falei para vocês. Controlar bem a pressão, colesterol, níveis de açúcar no sangue, manter um peso adequado, né, gente? Lembrar sempre que se nós temos uma barriguinha, ali tem gordura. Essa gordura, ela produz interleucina 6, que é pró-inflamatória. Né? Essa interleucina 6 pró-inflamatória, ela reduz função cerebral. Ela aumenta a chance de ter um monte de doença, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, AVC, doença cardiocirculatória. Mas além disso, logo de início, ela já começa a fazer você ter uma memória mais comprometida, uma memória mais falha. Então, eu
coloquei um estudo aqui há algum tempo atrás, já deve fazer um ano, talvez mais que isso, trabalho muito importante da Neurology, mostrando que quanto maior o tamanho da barriga, menor o tamanho cerebral. Então, quanto maior o diâmetro abdominal, mais gordura, mais interleucina 6, mais processo inflamatório, mais perda neuronal, menor volume cerebral. Menor volume cerebral está relacionado a menor capacidade cognitiva, né? Então, a gente precisa correr atrás de manter um peso adequado. Isso é muito importante. Gente, são as dicas, né? Lógico, não fumar jamais, né? O cigarro também é um destruidor de células cerebrais, inclusive da área da memória. Fumar é mau negócio, fumar te deixa menos inteligente, além de proporcionar o aparecimento de muitas e muitas doenças. É isso aí, meu amor. Muito bem, muitos comentários aqui interessantes, né, das pessoas dividindo e compartilhando, né, a sua vivência, a forma como tem lidado, principalmente com essa questão do estresse, com a perda de memória, né, com os esquecimentos. E aqui, ó, por exemplo, tem também alguns comentários interessantes. A Mara, né, do Jefferson e Mara, dizendo, ó, mesmo sofrendo com pânico há anos, nunca tive problema com a memória, lembro até demais. Mas ando percebendo que quando me pego em uma situação de muito estresse, me dá um apagão. Tenho que respirar e retomar o que eu estava fazendo. É isso aí, Mara, é perfeito. É porque no momento do estresse intenso, a gente libera um monte de substância, né? A gente faz uma tempestade de liberação de algumas substâncias que dificultam a concentração, dificultam a memorização. Então, por isso que as pessoas às vezes vão apresentar um tema, isso acontece muito na escola, na universidade, e ali dá um branco. O indivíduo tem um branco por quê? Porque ele ficou muito ansioso, ele ficou muito estressado e não consegue recordar. A informação está ali no cérebro, mas ele não consegue trazer para a consciência para poder repassar. Ó, e o Marcelo Egino, ele está dizendo assim, ó, doutor, eu me lembro com nitidez fatos de 30 anos atrás, porém me esqueço facilmente de coisas que fiz há alguns minutos, como lavar a cabeça com shampoo, por exemplo. Então. Outra dificuldade minha é gravar número de telefone, nem tento decorar. Devo me preocupar com isso? Então, é a memória de curta duração que está falhando, Marcelo. Então, isso é por sobrecarga. Certamente eu te conheço o suficiente para dizer que você não tem nenhuma degeneração cerebral, mas você deve estar sobrecarregado, né? E você tem que treinar mais a concentração plena no agora. Quando você vai tomar um banho, por exemplo, é um momento que não é um simples banho, tem que ser um momento de meditação. Quando você vai tomar o banho, você tem que ficar presente ali. Sentir a água no seu corpo, o cheiro do shampoo, o cheiro do sabonete, a sensação de uma bucha relando em você. Isso é uma forma de meditar. E isso é uma forma de fortalecer o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é a área relacionada ao foco. Então eu oriento muito isso para os meus pacientes. Se concentre plenamente no que está fazendo. No início isso é feito com algum esforço. Você tem que ficar se concentrando de forma forçada, às vezes, porque vão chegando outros pensamentos, outras ideias. Mas você tem que deixar essas ideias, esses pensamentos irem embora e voltar para o seu foco, que é o banho. Né? Isso geralmente está associado à sobrecarga, a múltiplas funções, a às vezes muitas responsabilidades, está sempre preocupado, então você não para no agora, você está sempre correndo atrás. Você tem que mudar, você tem que começar a focar no agora, porque senão a vida fica chata, né? Senão a gente está sempre correndo atrás. Por isso que às vezes chega o final de semana e você fala, porra, mas já passou essa semana, eu nem vi passar. É como se tivessem roubado aquela semana da gente. Mas por quê? Porque a gente não soube aproveitar. A gente não prestou atenção numa coisa de cada vez. A gente não viveu cada momento intensamente. E é uma perda muito grande, porque esse momento nunca mais vai voltar. Né? E como a gente sempre diz, focar e exaltar as coisas boas. Né? As coisas boas. Você chega em casa à tarde, você tem uma Charlotte para brincar, né? Ou tem o seu filho, melhor ainda, para brincar, um neto, melhor ainda, para brincar, e você vai aproveitar aquilo ali. Então, você tem que
saber vivenciar. Você vai saborear uma refeição, saboreia a refeição, né? É simples assim, né? É simples assim. O difícil é colocar em prática, mas é uma questão de treinamento. Olha só que pergunta bacana da Tchanalva aqui. Ela comenta, a atual sociedade, né, robotizada de informações diversas acarretam sobrecarga no cérebro? Eu particularmente estou evitando tantas informações. É correto? Perfeito, Nalva, é isso mesmo, né? O cérebro humano ele está mudando por causa da tecnologia e o acesso a informações rápidas. Porque quando a gente se apega a essas informações de WhatsApp, por exemplo, esses vídeos, você olha ali um vídeo, uma mensagem, não tem profundidade, e o interessante é que dali você já passa para um outro assunto completamente diferente, e aí você já está naquele assunto também sem profundidade, então você fica tendo um monte de informações superficiais que não ajudam você a estimular seus neurônios, a melhorar conexões neuronais, e ainda vai fazendo você perder a capacidade de concentração plena. Nós fizemos uma live sobre leitura e é justamente isso. Por que a leitura melhora a nossa capacidade cerebral? Porque a gente fica concentrado naquele assunto por vários minutos, né? A gente fica imerso naquilo e você vai ativando um monte de via neuronal diferente. Você vai estimulando neurônios de várias partes do cérebro. E você vai solidificando, você vai consolidando aquelas informações. As informações de WhatsApp, mesmo de Facebook, de Instagram, não permitem isso. Não dá nem tempo de você se aprofundar naquilo, você já vai para outra coisa. Né? Isso sem falar que uma boa parte dessas informações são erradas, né? São mentiras, são fake news, enfim. Então, você tem razão. Excesso de informações nas redes sociais, a gente quer ser uma exceção, né? Nós apresentamos isso pelo Face, fazemos coisas boas no Instagram, mas de maneira geral, o que faz sucesso nas redes sociais são informações curtas e sempre sensacionalistas, né? Isso não ajuda em nada o cérebro humano, vai transformando as pessoas em seres menos inteligentes, menos capazes de avaliar uma notícia se é verdadeira ou falsa, menos capazes de desenvolverem um senso crítico. Então tá perfeito. Olha, o Neto tá por aqui participando querido, com a gente, né? abraço, Falando Neto. em informação. Olha o Neto aqui. Ele diz que na internet só lê as manchetes e somente o que é interessante é que ele vai ler. E a partir disso, né, desse interesse que ele desperta, aí ele vai procurar mais sobre o assunto. Uma opção, né? Mas é sempre, isso é importante, procurar mais sobre o assunto, né? Ler sobre o assunto. Isso. A Jaqueline dizendo também que só consegue se concentrar plenamente no que está fazendo quando ela está lidando com os bichos e com as plantas. No restante, ela faz tudo pensando em 1000 coisas. Não é o correto, né? O correto é a gente fazer uma coisa de cada vez, porque aí a gente consegue achar prazer em muitas coisas. Gente, você pode achar prazer em lavar a louça. Né? Eu vejo a Érica, por exemplo, ela põe lá o rock dela e ela, na verdade, ela não está lavando louça, ela está meditando ali. Né? Isso faz benefício, traz benefício. Quando eu lavo, eu tento fazer isso também, me concentrar plenamente. Você vai lavar o seu carro, pô, você foca ali para você ver, vai jogando água, tirando a sujeira e tal, e foca só naquilo. Meditação não é só aquele ato de sentar em posição de lótus e ficar focando na respiração. Não, meditação pode ser tudo. Meditação pode ser isso que a gente está fazendo agora, está concentrado plenamente nas informações e depois vai colocar essas informações em prática. Então, se você está pleno no agora, nesse segundo, nesse instante, nessa informação, isso é uma forma de meditação. E você tem que levar isso para tudo que você for fazer. Profissionalmente, você vai ficar muito melhor, o seu relacionamento com os mais próximos vai ficar muito melhor, porque você passa a se interessar pelo outro, né? Momento a momento. A Branca tá dizendo, Érica, não vai quebrar nada, hein? Lavando a louça, não, ouvindo ela os não meus quebra, rocks. não.
Não, mas o duro é que demora, né, meu amor? E lavo, e demora. olho os detalhes. Não, aqui também ficou uma sujeirinha, vou lá. É uma espécie de meditação, né? Pois é, olha aqui, ó, a Mara dizendo que tá treinando a mente, né, com leitura. Ela já tá conseguindo começar a ler um livro pelas páginas iniciais e não pelo final. Não, isso é importante. E é exatamente isso, Mara. É você treinar. No início você pode ter uma dificuldade, mas vai Mas insistindo. isso é coisa de gente ansiosa, viu? Ansiedade. Tô dizendo isso porque eu conheço uma pessoa, que sou eu, tá, gente? Eu também, lembra, meu amor, que eu sempre comentava isso pra você, que eu ia lá na última página, eu lia a última frase porque eu queria saber o final do livro. Mas agora não. Perdi esse costume. E outra coisa aí, o Marcelo, você que pedala, né? Pedala bastante. É um momento de meditação. Eu, no meu pedal, eu medito. Para mim, é o principal fator de meditação hoje é o pedal. Eu pedalo e eu não fico pensando em nada, eu só me concentro nas sensações, principalmente quando a gente está em meio à natureza. Eu vi você estava pedalando esses dias, né, numa subidona, tal, fez um vídeo legal. Então ali é o momento de você se concentrar só na natureza, no esforço do pedal e tentar eliminar aquele monte de pensamento que vai chegando. Isso é uma forma de você exercitar a área do cérebro relacionada à memória de curta duração. Isso vai te ajudar. Nós temos aqui algumas perguntas ainda, meu amor, para fazer, mas o David Oliveira Ribeiro fez um comentário, ele tá dizendo Davi, assim, Davi Oliveira Ribeiro. Ah, é Davi, né? Eu sempre leio como Davi, David aqui, né? Ele diz assim, doutor, uma divagação. Melhorar a memória é torcer para o Corinthians. Daí, todos os dias você conta quantos anos faz que ele foi campeão. Aí a Branca já ficou brava, né? Aqui a Branca já veio defender. Ela diz, Davi, uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Não importa quanto tempo faz que ele não ganha. É verdade. Bom, eu como não sou corintiano nem palmeirense, né? Sou São Paulino, e olha que São Paulo anda na draga, né? Ganhou umas seguidas, mas agora já perdeu, já voltou pro hábito de perder. Mas eu concordo com você, viu, Davi? Eu acho que isso é um exercício de memória para os corintianos aí, lembrar quando ganhou o último título. Mas vamos lá, vamos às perguntas, né? Olha, nós temos duas pessoas aqui que fizeram perguntas referentes ao TDAH, né? Como um dos fatores importantes aí para perda de memória. A Jaqueline Negrete pergunta se o TDAH pode ser tratado tardiamente ou só quando criança. E aí a Isabela Girasol, ela pergunta se o TDAH tem a ver com a perda de memória. Com certeza, Então, né? As duas perguntas são correlacionadas, né? Sim. Bom, o tratamento é possível sim, tá? É claro que quando é criança e o diagnóstico é feito ali precocemente, existem hoje métodos para melhorar, métodos multiprofissionais, né? Não é só o remédio, não é só o médico, não é só a Ritalina, o Concerta ou o Venvance, não. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele é tratado também com a ajuda de outros profissionais, né? Como um psicopedagogo, muitas vezes precisa de fono, né? Cada caso é um caso, e aí tem a forma de estimular e de reduzir isso na infância. Esse é o melhor dos cenários, fazer o tratamento precoce, né? Bom, mas eu vejo que muita gente, como eu não faço neuropediatria, eu faço neurologia de adulto, eu vejo muita gente que passou pela infância com TDAH e nunca teve o diagnóstico. E aí, na idade adulta, ele só tem o transtorno de déficit de atenção. E essa pessoa é taxada, às vezes, de irresponsável, de não inteligente, enfim. Né? Quando, na verdade, tem um transtorno, tem uma alteração funcional do cérebro. E aí é possível, sim, tratar. Os resultados vão variar. Vai depender da intensidade desse transtorno de déficit de atenção. Às vezes a gente trata só com medicamento, às vezes é necessário medicamento mais psicoterapia, mas existe o tratamento, sim, Jaqueline, para pessoas já adultas. Né, a Isabela perguntou se dá distúrbio de memória. Dá muito distúrbio de memória, né? Porque a pessoa não se concentra, a pessoa não consegue se concentrar, ela já está aqui, já
pula para lá e ela não, a memória acaba falhando bastante no transtorno de déficit de atenção, sim. Meu amor, eu me lembro que na live passada, quando você colocou, né, o vinho, então, como tomado, claro, na quantidade correta, ele faz muito bem para a saúde e isso gerou um alvoroço total. Hoje parece que o assunto é futebol, né? Falou em futebol, o pessoal aqui fica animado, né? O Gerson Rodrigues está participando, quando todo mundo, né, tava falando dos seus times, ele falou, Flamengo do Mateuzinho, né? O Gerson é o pai do Mateuzinho. Aí é injusto, né, Gerson? É muito injusto, né? Não vale, porque né? o Flamengo ganha o tempo todo, né? O Flamengo aí vai papando também com lateral igual o Mateuzinho, fica fácil ganhar, né? Mas aí o Gerson Rodrigues também faz uma pergunta, eu achei bem legal a pergunta dele. Ele quer saber como treinar a memória. Então, treinar a memória tem duas formas básicas, né? A primeira é o treinamento na concentração plena do agora, que nós falamos até então, né? Fazer uma coisa de cada vez e se esforçar para se concentrar plenamente nisso. E a outra forma é estimulando o cérebro. Como? Com leitura, né? Com quebra-cabeça, com aprender uma língua nova, tocar um instrumento novo, estimular o cérebro. Essas são as duas formas. Você estimula o cérebro e você treina no dia a dia concentração plena em cada coisa que você for fazer. É isso. A Sandra Mares Copone participando, Sandra, que tá adorando a live. Ela tá fazendo a janta e assistindo a live. Que legal! Legal, Sandra, legal. Um abraço. Cuidado, hein, porque teve um participante na semana passada que quase colocou vinho no arroz de tão empolgado que ficou ali com a live, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma pergunta da Isa, né? Ela quer saber qual é a relação, ou melhor, se existe uma relação entre a idade e a perda de memória. Isa, ótima pergunta, né? Pergunta padrão Isa. Bom, é o seguinte, uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que perder a memória quando envelhece não é uma coisa normal, tá? No envelhecimento normal, no passar dos anos normal, a memória ela é preservada. Ela é preservada. Eu tenho, por exemplo, uma paciente de 93 anos, aqui de Arapongas, eu até falei dela na live passada. Ela tem uma memória espetacular. A gente faz os testes de memória dela, faz o mini exame do estado mental, por exemplo, ela consegue o score máximo de 90, que é a doutora Tatiana. Eu sou fã dela, eu acho ela fantástica. Ela tem 93 anos. Bom, aí eu fico impressionado com aquilo. Eu não deveria ficar impressionado, porque é o correto, é o normal. As pessoas que se cuidam, né, principalmente conhecendo como o estilo de vida é importante para a prevenção, as pessoas tendo o estilo de vida adequado, elas têm que chegar a idades muito avançadas com memória muito boa. Se não for igual da doutora Tatiana, que é uma memória perfeita, mas pelo menos uma memória que dê autonomia, tá? Então, perder um pouquinho de memória, principalmente a de curta duração, né, ali acima de 70, 75 anos, é completamente aceitável, não que seja normal, mas é perfeitamente aceitável. Então é isso. Se a gente se cuidar desde cedo, né, com sono adequado, exercício físico, alimentação adequada, combate ao estresse, bom relacionamento social, a gente tem que chegar a idades avançadas com memória boa, memória que nos dê autonomia. Quando a memória falha numa idade bem avançada, isso não é normal da idade. Isso é uma patologia, tá? Isso a gente sabe muito bem hoje. Talvez isso seja uma mudança de paradigma e que muitos médicos, principalmente fora da neurologia, ainda não tenham conhecimento. Mas isso mudou. Memória, ela tem que ser boa. Ela tem que ser boa até o final da vida, se a gente se cuidar direitinho. O problema é que 99,9% das pessoas erram muito ao longo da vida e vão construindo
deterioração cognitiva, vão construindo degeneração cerebral, vão construindo distúrbio de memória, de raciocínio, de outros domínios cognitivos. Mas não é normal, por causa da idade, a pessoa ficar esquecida. Tem alguma coisa, tem alguma patologia por trás desse esquecimento, e não é normal. Olha aqui, ó, a Jaqueline dizendo aqui sobre o vinho, que ela não toma uma taça de vinho por dia, que ela economiza e toma todas as taças da semana no sábado. Ela pergunta se pode. Então, a gente falou sobre isso na última live, Jaque. Os estudos mostram que os benefícios para aqueles centenários das zonas azuis se dá pela quantidade, pela ingesta diária de pequenas quantidades de vinho. E não por uso excessivo no final de semana. Então, você pode usar uma taça por dia. Aí o indivíduo fala, não, então eu vou tomar só aqui no sábado, eu vou tomar minhas 7. Eu não tomei nada durante a semana. Não funciona assim. Não funciona. Para proteção, proteção cerebral, o que se sabe até agora é que tem que tomar em pequenas quantidades o vinho tinto, seco, rico em resveratrol, em flavonoides, durante a semana, de pouquinho, e não juntar tudo num dia só. Nossa, olha, tem muitos comentários legais aqui, mas a gente acaba perdendo o time, do comentário, ele sobe, mas enfim, tem uma... Aqui, a Cleide Videira está compartilhando com a gente uma situação, ela diz assim que ela é muito ansiosa, né? E que ela tem esse problema de esquecimento, por exemplo, onde que ela deixou as coisas, aí ela fica nervosa porque ela não se lembra onde deixou e aquilo vai piorando a situação, mas que daí ela para, ela se concentra e aí acaba achando o que ela estava procurando. É assim, né? Com a maioria das pessoas. Ela está tendo algum poder sobre essa ansiedade, né? Ela consegue respirar, parar, e aí as coisas normalizam. Agora, se não consegue encontrar e fica mais nervosa porque não encontra, aí que a memória vai falhar mesmo. Meu amor, mas como o vinho gera assunto? Nós temos que fazer uma live só sobre vinho. Só sobre vinho, é possível. A Enesete Monzani pergunta se ao invés de vinho pode ser suco de uva. Enesete, o suco de uva ele é rico em muitas substâncias boas, tá? É uma bebida boa. O problema é que ele tem um índice glicêmico um pouco elevado. Então, dá pra gente tomar suco de uva, mas não diariamente, porque ele vai aumentar um pouco a glicemia. Na verdade, a boa bebida diária é água. A água é a bebida excelente. Agora, se você quer tomar um pouquinho de vinho, tudo bem. Suco de uva tem que tomar com bastante moderação, porque ele tem um índice glicêmico um pouco elevado. Olha só que comentário bacana da Isa, né? Ela agradece a resposta que você deu. Ela diz que vai resolver algumas patologias e parar de achar culpados. Isso aí. Muito bom. Muito bem mesmo. Eu vi em algum lugar alguém perguntando algo sobre o mel. O mel... Parece que eu vi. Bom, eu vi aqui, eu não sei se eu perdi, eu vi que alguém comentou que mistura alho com mel. Ah, tá. Né? Entendi. Como faz isso todos os dias, quando você estava falando sobre a questão do alho e tal, sim. né? Então, é isso, olha, muita gente entrou aqui na live depois. Já aqui dizendo, live do vinho, não, vamos fazer à noite o vinho presencial. Opa, é só chamar. Legal. Ai, mas muito bem, ó. Poxa vida, foi muito bom, né, gente? Foi muito bom, nossa, né? Ficam aqui muitos comentários que a gente acaba não fazendo, muitos boa noites que a gente acaba não dando também, mas é tanto carinho, né? Tanta mensagem gostosa, assim, né? Eu leio todas, mas aí depois, conforme a live ela vai tendo a sua continuidade, os recados, os comentários vão ficando, né? Lá pra cima aqui no chat. Mas fica aqui o nosso agradecimento pelo imenso carinho que vocês têm com a gente, pela atenção, pela confiança que vocês têm com todas essas informações que são dadas aqui na live. Principalmente, assim, eu acho muito bonito aqueles comentários de pessoas que dizem assim que mudaram a vida
a partir das nossas lives, né? Olha, mudei, consegui fazer isso, consegui fazer tal coisa. Isso é muito gratificante, sim, né? É a resposta que a gente tem para continuar fazendo, né? Essas lives, dando essas informações. A Gisele e o João estão tomando vinhas e assistindo a gente. Legal. Ah, que delícia. Você sabe que hoje, a hora que eu tava fazendo a janta, eu olhei pro vinho na geladeira e falei, minha tacinha, né? A tacinha diária, né? Eu falei, não, mas tem a live depois, aí eu fico muito alegre, um pouquinho já é o suficiente. Mais do que eu já sou. Sem o vinho. O vai falar, tá doida? Pois é, mas gente, não tomei não. A gente só não vai mostrar a Charlotte de novo pra vocês, porque ela está dormindo, tá? Mas ela vai participar. Ela vai participar sempre com a gente. E muito obrigado, tá? Pela participação de cada um. E tudo que a gente quer é que vocês tentem colocar em prática o máximo possível dessas informações, para que, né, nosso grupo, nossa família Sede, viva muito e viva melhor, né? Que a gente faça essas lives aqui daqui décadas e vocês estejam bem e digam, olha, o Projeto Sede contribuiu para eu chegar a uma idade avançada com saúde boa. É o que a gente quer. É isso, pessoal. Então, até a próxima e tenham todos uma excelente semana. Semana que tem feriado aí também, né? Isso aí. Beijão, beijão para todos vocês. Beijo, tchau.